com a minha, no livro de Marcos, capítulo número 16, versículo número 15, e depois você vai abrir comigo no livro de João, capítulo de número 4. Vamos ministrar a palavra e eu creio que Deus vai ministrar o seu coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, sois santo. Vocês não têm ideia daquilo que Deus vai fazer no seu coração. Hoje não vai ter manto, hoje você não vai rodar, hoje você não vai pular. Até o glória vai ser mais difícil, mas é necessário para que a obra de Deus, para que a sua vida ela possa crescer. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo número 15, somente ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora você vai abrir comigo no livro de João, no seu capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 31. João, capítulo de número 4, versículo de número 31. Vai dizer: entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, ou mestre, come. Versículo 32. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra que já está branca para a colheita. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se alegrem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que é um semeia e o outro ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, ou trabalhastes, e eu vos entrardes no seu trabalho. Assente, aplausos para Jesus. Aleluia a Deus! É interessante que Jesus, ele vai dar uma ordem. Jesus, o maior missionário que já existiu na terra. Jesus, Filho de Deus, unigênito, enviado para nos salvar. Interessante que nós lemos primeiro o livro de Marcos, que vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia e passamos corrido e não prestamos atenção naquilo que nós estamos lendo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é uma ordem. Na Bíblia é muito difícil quando nós lemos a palavra e nós encontramos Jesus dando uma ordem. Só que no Evangelho de Marcos, Jesus está dando uma ordem. Jesus, ele ensinava as leis espirituais. Jesus, ele ensinava os princípios. Jesus sempre levava o povo
daquela época para o projeto de salvação. Poucas vezes Jesus dava uma ordem, poucas vezes Jesus ele usava como ordem para os seus discípulos. Só que em Marcos, em Mateus, Jesus ele vai deixar um termo no imperativo. Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos: vá e anuncia a minha palavra, ide por todo mundo. Jesus ele está dizendo em outras palavras que nós deveríamos ir e fazer missões. E isso não acontece nos nossos dias. Isso não acontece na nossa atualidade. Jesus ele não está dando uma orientação aos discípulos. Jesus ele está dando uma ordem. Quando ele fala sobre missões, quando ele fala da obra missionária, em toda a história bíblica, Jesus ele ordena. O interessante é que evangelizar é um mandamento. Às vezes nós pulamos alguns mandamentos, mas evangelizar é um mandamento, discipular é um mandamento, e nós devemos obedecer o mandamento que Jesus, o Pai, que Deus instituiu para nós. Missionário, como que fazer missões? Missionário, como que evangelizar? É um mandamento. Todo o plano de Jesus, todo o plano redentor, todo o plano messiânico naquela época era voltado por missões. Jesus sempre foi, Deus sempre foi o maior investidor na obra missionária. Deus sempre investiu em missões. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai dizer a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te levar a uma terra. Isso é fazer missões, isso é fazer a obra missionária. Jesus, Deus estava dando uma ordem a Abraão. Abraão tinha que fazer aquilo que Deus havia colocado para ele. O Êxodo vai dizer que aonde os hebreus passavam, Deus ele era conhecido. Deus ele não precisa de muita coisa, mas Deus ele nos usa para que através de nós as pessoas conheçam a obra redentora que ele fez na nossa vida e conheçam a ele. Então Jesus ele nos dá uma ordem: ide, pregai a palavra, pregai o evangelho. O interessante é que se nós prestássemos atenção na Bíblia, há vários milagres. Um paralítico anda, é um milagre. Um surdo ele volta a ouvir, é milagre. Um mudo ele volta a falar, é milagre. Mas o único milagre na Bíblia que registra, que é comprovado pelos escritores, que a festa no céu é quando um pecador se arrepende, quando um pecador está perdido, quando um pecador está no lamaçal do pecado, mas quando ele entrega a vida a Jesus, quando ele tem uma oportunidade de ter o encontro com Jesus. A Bíblia vai registrar que os anjos têm prazer de fazer festa no céu. Isso é obra missionária, isso é salvação. Não adianta nós falarmos de missões, não adianta nós falarmos de obra missionária, se nós primeiro não formos. A missionária não tem unção na cabeça. Missionário, eu não sou ungido, eu não sou separado. Beleza. A placa da igreja carrega missões, beleza. Mas nós, antes de cargo, antes de chamado, antes de qualquer coisa, devemos nos lembrar que nós temos que nos esquecer de tudo isso, descermos e fazermos a obra missionária. A igreja primitiva era uma igreja que ela investia em missões. Se uma igreja é uma igreja de verdade, é uma constituição, uma instituição, melhor dizendo, e se ela não faz missões, ela não
como no Novo Testamento, existem homens e mulheres que Deus levantou para investir em missões. Mas sabe o que acontece na nossa geração, no nosso contexto? Quantos querem ouvir? Glória a Deus. As pessoas, elas fazem quando elas não têm título. As pessoas fazem quando elas não têm carro. As pessoas fazem quando elas, muitas das vezes, não são muito vistas. Aí elas fazem. Mas quando elas chegam, elas sobem de degrau. Elas já não querem evangelizar. Evangelizar é um mandamento. Elas já não querem fazer a obra missionária. Se você é crente, se você é cristão e você não faz missões, se você não fala do amor de Jesus, se você não consegue evangelizar ninguém, você está quebrando o mandamento. É a Bíblia que me dá respaldo para dizer. Nós devemos amar missões. Nós devemos amar o pecador. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, por isso que eu não vou falar de Jesus para ele. Está errado. Eu tenho alguma diferença, por isso eu não vou falar do amor de Jesus. Conversa sobre tudo, fala-se sobre tudo, mas não consegue falar do amor de Jesus. Tem pessoas que eu conheço, convivo, que são amigos há 10, há 20, há 30 anos, mas nunca falaram de Jesus. Até que ponto nós conseguimos ser canais de Deus para a vida de alguém? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Que nessa noite você seja conscientizado. Você não precisa de carro, você não precisa de unção, você não precisa de chamado para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem muitas formas, maneiras de fazer missões. Você tem um vizinho, você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem alguém que você conhece, mas nem isso muitas das vezes nós conseguimos fazer. Nós não conseguimos falar, Jesus te ama. Talvez para nós não tenha importância dizer a alguém que Jesus a ama. Talvez para nós não tenha importância dizer para alguém que a situação que ela está passando, que o vale que ela está passando, que o deserto, aquilo que cercou a vida dela que ela está passando vai mudar. Talvez para nós não tenha sentido, mas para uma alma tem sentido. Às vezes nós perdemos tempo, porque é o que eu vou ministrar um pouco mais à frente. Uma alma. Você sabe o significado de uma alma? A Bíblia vai dizer que quando o pecador se arrepende, a festa no céu, e ele vale mais do que o mundo inteiro. Ele vale mais do que qualquer riqueza dessa terra, quando ele se converte a Jesus. Só que não é sobre isso que eu quero ministrar. Nós lemos João, capítulo de número 4, versículo de número 31. A Bíblia vai nos contar sobre Jesus de novo, o maior missionário, aquele que Deus enviou porque nenhum homem na terra conseguia resolver, dar solução. Mas Jesus veio para resolver. Jesus agora está vindo da Judeia a caminho da Galileia. João capítulo 4, versículo de número 4. Não precisava de Jesus atravessar por Samaria. Segundo a geografia, Samaria ela se localizava entre a Judeia e a Galileia. Melhor dizendo, a Judeia estava ao sul e a Galileia estava ao norte. Não precisava de Jesus passar por Samaria. Só que interessante é que eles poderiam cortar pelo Rio Jordão, caminhando pela Transjordânia, evitando assim encontrar
com os samaritanos, porque a cultura judaica vai dizer que os judeus eles não se davam com os samaritanos, eles não batiam com os samaritanos, mas Jesus, ele é um quebrador de paradigmas. Jesus é alguém que vem sem querer saber se o fulano tem problema, se naquele tempo os judeus não podiam ter contato com os samaritanos. Jesus, ele chega para salvar, Jesus, ele chega para resolver a situação. E Jesus agora, ele vai passar por Samaria, porque todos os povos daquela época precisavam ser alcançados, todos os povos ainda precisam ser alcançados. Então, se Jesus veio para salvar, Jesus não poderia cortar Samaria, Jesus não poderia desviar do caminho de Samaria. E Jesus agora, ele está de encontro, ele está em Samaria. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que eram chamados de discípulos, um pouco mais à frente vão ser os apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus. Jesus, ele naquele tempo, ele começa a ser perseguido, porque o ministério de Jesus começa a crescer, o ministério de Jesus começa a se alavancar na terra, a fama de Jesus começa a ecoar. Os saduceus e os fariseus, eles vão procurar e tentar meios de parar Jesus, e Jesus, ele vai chegar até onde o texto que nós lemos, João capítulo 4, versículo 31. O interessante é que os discípulos, eles estavam escandalizados, porque Jesus, ele conversava com uma samaritana, alguém que era discipulado por Jesus, alguém que era instruído aos pés de Jesus, alguém que recebia os ensinamentos de Jesus como os discípulos. Eles se escandalizavam ao ver Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Estudando, eu descobri o quê? Que os discípulos, eles eram apegados aos preconceitos, que os discípulos, eles eram apegados aos costumes, que os discípulos, eles eram apegados à tradição, e que não havia espaço para derrubar a barreira entre os judeus e os samaritanos. Se dependesse dos discípulos, aquela mulher nunca teria sido alcançada. Trazendo para os nossos dias, contextualizando, é o que acontece nos nossos dias. Aquela mulher, ela precisava ter um encontro. Aquela mulher, mesmo os judeus não tendo com os samaritanos, e os samaritanos da mesma forma com os judeus, ela precisava de uma palavra, ela precisava de uma chance, ela precisava que o evangelho da cruz alcançasse. Jesus vai conseguir fazer isso. Os discípulos não. Os discípulos não estavam na mesma visão que Jesus. Eles olhavam sempre para o costume. Eles olhavam sempre para as barreiras. Os discípulos, eles nunca tiveram compaixão. Todas as vezes que acontecia uma situação e o povo queria estar perto de Jesus, os discípulos afastavam a multidão. Os discípulos tentavam tirar Jesus do meio da multidão. Os discípulos nunca tiveram compaixão pelos samaritanos. Se nós, sendo crentes, cristãos, dizemos ser fiéis a Deus, se nós não tivermos compaixão pelo perdido, se nós não tivermos compaixão por esse irmão que está do seu lado, hoje ele está bonitinho, hoje ele está lavado pelo sangue de Jesus, mas outrora ele não estava.
mas nós não conseguimos ter compaixão por alguém que está perdido nas drogas. Nós não conseguimos ter compaixão por alguém que está preso atrás das grades. Nós não conseguimos ter compaixão por alguém que se perdeu. Nós não conseguimos ter compaixão. Por isso que as pessoas não são alcançadas, porque nós não sentimos compaixão e nós nunca sentimos a dor do outro. Se nós não entrarmos no problema, se nós não entrarmos dentro da situação, se nós não tivermos empatia, se colocar no lugar do outro e compaixão pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, nós nunca vamos alcançar. Porque a vida, ela não é feita só de conquista. A vida, ela não é feita só de vitória. A vida com Jesus, ela é feita com dores, ela é feita com choros, ela é feita com labutas. Se você está aqui, é porque alguém teve compaixão de você. Se você está aqui, é porque alguém olhou com o olhar de Jesus e não com o olhar dos discípulos. Pensa, se quem ganhou você para Jesus, de quem foi o canal para a sua vida, olhasse como os discípulos, você estaria aqui? Eu tenho certeza que não. Só que Jesus, Ele não vai deixar que os discípulos influenciem e nem tomem direção daquilo que Ele está na frente. Olha o interessante que vai acontecer. Os discípulos, eles sempre iam a uma cidade chamada Sicar, que ficava em Samaria. Eles compravam pão dos samaritanos. Olha o interessante, eles não se davam com os samaritanos, eles não podiam ficar conversando, não, eles não podiam ter contato com os samaritanos, mas os discípulos vão atrás de pão. Eles entram para comprar pão da mão dos samaritanos. Só que eles compravam pão, mas eles não conseguiam falar do Messias. Eles compravam pão, mas eles não conseguiam falar do Yeshua HaMashiach. Eles compravam pão, mas eles não conseguiam falar do Eterno. É isso que acontece conosco. Às vezes nós vamos em vários lugares, temos várias oportunidades. E falar de Jesus não é você ficar enchendo o saco das pessoas, não. Falar de Jesus não é você ficar ali 2 horas falando de Jesus, não. É a oportunidade que você tem, você agarra a oportunidade e fala de Jesus. Olha os discípulos, não tendo a visão de Jesus. Eles, às vezes, conversavam na troca do pão, no contato pouco que eles tinham, mas eles não conseguiam falar de Jesus. Se você não consegue falar de Jesus, tem pessoas que eu fico de cara, ficam envergonhados de falar de Jesus. Eu tenho orgulho de falar que eu sou cristão, que eu professo ao Deus que eu não vejo, é invisível, mas a minha fé me leva a acreditar. Sabe o ateu? Sabe o budista? Sabe o nosso irmão católico, nosso irmão espírita? Sabe as outras religiões, testemunhas de Jeová, o hinduísmo, o shintoísmo, várias religiões, a maçonaria? Eles não têm vergonha. Eles professam a fé deles e todos sabem. Eles não precisam esconder. Eles não precisam ocultar. Jesus está dizendo, para fazer a obra missionária, você precisa falar do meu amor. Você precisa falar do meu Jesus. Você precisa falar da obra que Ele fez na sua vida. Olha interessante. Os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco. Deuteronômio vai dizer que Deus suscitaria outro profeta, semelhante a Moisés. Esse profeta, nada mais, nada menos, naquela época, seria o Messias, o Cristo, aquele que havia sido enviado. Os
samaritanos, eles adoravam a um Deus que eles não conheciam. Muitas religiões são assim. Eles adoram a um Deus que eles não conhecem, mas a fé deles faz acreditar naquilo, na crença que eles têm. Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu Jesus? Ninguém. O que nos faz acreditar? O que nos faz ter certeza da nossa fé? O que nos faz ter certeza que Ele desceu na terra, morreu por nós, foi pregado no madeiro, numa cruz por nós, mas um dia Ele vai voltar? O que nos faz acreditar nisso? A nossa fé. Fé é trazer aquilo que não existe para a realidade. Os samaritanos, eles só foram alcançados porque Jesus apareceu na vida deles. 3 coisas acontecem nesse texto, do versículo 31 até o final. E essas 3 coisas eu quero aplicar ao seu coração e nós já encerramos. Jesus, o maior investidor em missões. Repita comigo: Jesus é o maior investidor em missões. Porque eu e você não conseguimos investir na obra missionária. Está vendo? Jesus sendo filho, sendo alguém da Trindade, alguém que tinha poder e tem até hoje. Ele vai se despir de toda a sua glória para salvar eu e você. Outro exemplo de salvação, a Bíblia vai dizer que os apóstolos, os discípulos de Jesus, aqueles que haviam ficado quando Jesus havia ressuscitado e depois subido aos céus, se não fosse Paulo, se Paulo não tivesse tido o encontro com Jesus a caminho de Damasco, que era o maior monopólio daquela época, Paulo estava preocupado que se o evangelho se expandisse por Damasco, ele não conseguiria segurar mais. Então Paulo, ele vai a caminho de Damasco para aprender e parar o evangelho. Só que Jesus vai fazer o contrário. Ele vai fazer de Paulo alguém que vai conseguir amar, ter compaixão, ter amor e alcançar os gentios. Porque se dependesse também dos discípulos, nós não estaríamos aqui. Pedro só queria pregar para os judeus daquela época. O evangelho, através dos discípulos, só alcançavam os judeus. Deus, vendo toda a situação, vai levantar quem? Paulo, alguém que era conhecidíssimo, estudado aos pés de Gamaliel. Deus vai pegar tudo que Paulo havia aprendido, havia sido ensinado, todos os conceitos judaicos que ele havia aprendido, e vai utilizar isso no reino. É isso que Deus faz conosco. Deus não vai usar coisa extraordinária. Deus vai usar a ferramenta que você tem. É o amor às pessoas, Deus vai usar isso. Então, nós conseguimos entender que os discípulos nunca tiveram uma visão da obra missionária. Será que hoje nós estamos como os discípulos, caminhando e não tendo a visão missionária? Mas vamos lá. A obra. 3 aspectos no texto que Jesus vai ensinar, que Jesus vai dar uma aula para os discípulos. Primeiro, uma obra que exige prioridade. Vire para o seu irmão: a obra missionária não é para depois, não é para amanhã. Ah, eu estou cansado. A obra missionária é prioridade. Deus, Ele quer que nós vejamos a obra missionária com prioridade. A obra missionária não está em segundo lugar. A obra missionária não está no último lugar. A obra missionária, ela é prioridade.
piedosa pode esperar, mas o pecador ele não pode esperar por um minuto de vida. Consegue entender? Tudo pode esperar, mas o pecador não. Alguém que está perdido lá fora com AIDS, alguém que está perdido na prostituição, alguém que está nas drogas, jurado de morte, alguém que a sociedade já está caçando para matar, para fazer juízo, ele não pode esperar. E muitas das vezes nós fazemos isso. A obra missionária ela é a última que nós lembramos. Nunca perca a oportunidade de dizer Jesus te ama. Nunca perca a oportunidade de falar do amor de Jesus, porque a obra missionária ela é prioridade. Se tem missionários aqui, é porque você precisa entender. Missionário, eu fui ungido, eu tenho chamado, então você tem que entender que a obra missionária, ela é prioridade. Você é membro, a obra missionária, ela é prioridade. Você faz parte do corpo da igreja, você tem que entender que a obra é prioridade. Você é obreiro, você é pastor, é evangelista, é missionário, é cooperador, é diácono. A obra missionária é prioridade. Não é cargo, não é funções que nos afasta da obra missionária, não. A obra missionária, Jesus está nos demonstrando que ela é prioridade. Olha o que Jesus vai dizer aos discípulos. Os discípulos vão dizer: come, mestre, Rabi, come. É o texto que nós lemos. Mas Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. O texto vai prosseguir, e os discípulos, sem ter a visão de missões, sem ter a visão de alcançar, sem ter a visão do evangelismo, vai dizer: alguém trouxe algo de comer para o Senhor? Será que os samaritanos alimentou Jesus? Olha os discípulos, sabendo que os judeus não se davam com os samaritanos, sabendo que Jesus e sempre foi o maior investidor em missões, está fazendo esse tipo de pergunta a Jesus. Só que Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, para que eu cumpra a sua obra. Jesus, em outras palavras, está dizendo: a samaritana é mais importante agora do que eu sair daqui para me alimentar. Jesus priorizou a samaritana. Jesus vai dizer, ele estabelece para os discípulos uma visão de prioridade. Às vezes a alma está do seu lado, você não consegue priorizar ela. Talvez as pessoas estão do seu lado, precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir uma direção, mas você nunca olha e dá prioridade à obra missionária. Evangelismo e missões, que está escrito aí, é prioridade. Ciclo de oração é depois, coreografia é depois, mocidade é depois, missões e evangelismo é prioridade dentro de uma igreja. Se não tem evangelismo, se não tem missões, nós acostumamos a nos alimentar, a receber de Deus e fechar a porta para quem está perdido. Os discípulos, pelos discípulos, Jesus tinha largado a samaritana e tinha ido se alimentar. Mas qual é mais importante? Uma alma ou uma necessidade nossa? Qual é mais importante? Uma alma ser salva através de uma palavra sua ou uma prioridade, às vezes, que você pode resolver depois? O que é mais fácil? É como eu disse, talvez uma alma
ela não pode esperar um minuto. Talvez você está falando com a pessoa agora. Talvez ali em 1, 2, 3 minutos, ela pode morrer. E se você não falar de Jesus? E se ela morrer sem a salvação? Meu Deus. Missões é prioridade. A começar do altar e a terminar na nave da igreja. Missões. Precisa ecoar nos seus ouvidos. Missionário, eu não tenho tempo. Missionário, a correria do dia me atrapalha. Missionário, a canseira. Missionário, tudo que eu faço, às vezes não dá tempo. Mas você precisa criar um tempo para missões. Jesus, ele era alguém que não precisava fazer missões. A Bíblia vai dizer que Satanás vai tentar Jesus. Vai levar Jesus até o pináculo do templo. Vai mostrar para Jesus aquilo que o adversário Satanás poderia dar a Jesus se ele se curvasse perante ele. E o diabo vai dizer a Jesus que se ele quisesse, ele poderia dar ordem aos anjos. E os anjos fazer o quê? Quando Jesus estava em cima do pináculo, se ele se jogasse, os anjos vinham aí, pegavam Jesus. Então Jesus, se nós fôssemos olhar, ele não precisava largar toda a sua glória para fazer missões, mas ele desce dos céus, sem olhar a sua glória, sem olhar tudo aquilo que ele representava, ele representa, e ele vai descer para fazer missões. Uma igreja não é igreja se ela não evangeliza. Começa aí. Se não faz evangelismo, não é uma igreja. Uma igreja não é igreja se ela não discipula. É muito fácil. Acontece em vários lugares. Ganha algo, mas se não discipular vai ficar? Não vai. A alma está perdida. Quando você aceitou Jesus, alguém não te discipulou, alguém não chegou em você e falou, ó, vamos mudar. Ninguém precisou falar para você algumas coisas, mas você precisou ser discipulado. Você precisou conhecer quem era Jesus, quem era Deus, quem era o Espírito Santo. Foram ensinados, você foi discipulado. Se uma igreja ela não evangeliza, se uma igreja ela não faz missões, e se uma igreja ela não discipula, ela não é uma igreja, ela é qualquer instituição, de menos igreja. E para piorar, além de nós, como cristãos, crentes, lavados e remidos pelo sangue, devemos fazer, se nós não fizermos, nós estamos negligenciando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos quebrando mandamento. Grave isso. Missões, evangelismo é mandamento. Quer um exemplo? Sim ou não? Sim. Está difícil dar glória a Deus aí? Falar de missões, irmãos. Congresso missionário. Não tem como nós virmos aqui e eu mentir para você, não tem. Não tem como nós chamarmos o Espírito Santo, ele encher a sua vida e nós sermos cheios, mas nós não conseguimos impactuar ninguém. Sabe aquela pessoa que ela recebe, mas não alcança ninguém? Para quem recebe tanto então? Fala e não alcança ninguém. Nós devemos ser cheios e através das nossas vidas alcançar, quem está no nosso ciclo, alcançar aqueles que estão perdidos. Paulo via missões acima da sua própria vida. Olha como nós devemos amar missões. Quer um exemplo? Atos capítulo 20 vai dizer, olha o que Paulo vai dizer, depois de Jesus, Paulo foi o segundo maior missionário. Alguém que
batia e açoitava nos cristãos, vai ser alguém que vai ser alcançado e não vai fazer como os discípulos, abrir mão dos gentios e pregar somente para o judaísmo. Não, ele, através de Paulo, é que nós estamos aqui também. Paulo vai dizer: em nada tenho minha vida por preciosa, tanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Olha o que Paulo vai dizer: que é algo mais satisfatório do que você ser canal para uma vida? Sim ou não? Quer algo mais satisfatório do que alguém que está nas drogas, você chegar e ser canal para a vida dela? Quer algo mais satisfatório que isso? Dinheiro compra. Bens dessa terra compra. Eu recebo testemunhos dias após dias de pessoas que não me conhecem pessoalmente, que várias vezes vão visitar a sede, que conhecem o nosso pastor, mas que através de nós são alcançados, através de um vídeo, através de uma palavra, através de uma mensagem enviada. Você pode ser isso. Paulo está dizendo: em nada tem minha vida por mais precioso. Paulo, em outras palavras, está dizendo: nem a riqueza, nem tudo que eu vivi no judaísmo, nem tudo que eu fui ensinado aos pés do doutor Gamaliel ou do doutor Liel é maior do que ver uma alma sendo alcançada. Tanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Missões e evangelismo é um ministério que Jesus confiou a todos. Não confiou a 3, a 4, a 5, a Labarassum e Naragai. Deus confiou a todos. Vou dar outro exemplo para você não falar que só tinha no Novo Testamento Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, em outras palavras, Abraão tinha que ver, e Abraão, ele via missões acima do seu vínculo familiar. Abraão vai largar tudo. E Abraão naquela época não era pobre, não. Abraão naquela época não era alguém que não tinha riqueza, que não tinha bens, não. Abraão era alguém que tinha posses. Abraão era alguém que tinha riquezas. Mas ele vai abrir mão da família, porque as missões estavam acima dos vínculos familiares. Missões na minha família está acima, melhor dizendo, nós somos missionários, porque nós saímos de uma terra, de uma cidade, e nós estamos em outro estado. Então significa que missões está acima dos nossos vínculos familiares. Quer fazer missões? Missões precisa estar acima de tudo e qualquer coisa. Missões. Abraão e Paulo e vários outros homens na Bíblia, se nós fôssemos olhar, nós viraríamos a noite inteira e não daríamos conta de falar sobre obra missionária. Se nós, hoje, tendo tecnologia que eles não tinham naquela época, tendo conhecimento, tendo várias coisas, se nós não conseguimos fazer missões, para que vale a nossa vinda ao mundo? Se nós não conseguimos falar de Jesus, para que vale nós estarmos nesse mundo só para viver os prazeres desse mundo? Paulo vai dizer, o segundo maior missionário vai dizer: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Jesus, Deus estava poupando Paulo dele mesmo, para que Cristo viesse reinar sobre a vida dele. Se nós não formos crucificados
isso, se as nossas vontades, se o nosso orgulho, se o nosso eu, não for crucificado, nós não vamos alcançar ninguém. Aleluia. Deus, aleluia. Porque ninguém é maior do que ninguém. O que nos difere? Nada. Posição social, sim. Só que quando está na morte, quando chega num laudo médico que não vai passar, nós ficamos iguais. Por quê? Dinheiro não compra a salvação, viu? Você não vai chegar lá no céu e vai dar dinheiro e vai comprar a sua salvação. Tem várias pessoas que têm dinheiro, que têm riqueza, mas não tem Deus. O que adianta? Mas vamos lá, porque eu não quero ser enfadonho, já quero terminar. Segunda coisa, segundo princípio que Jesus vai ensinar nesses pequenos versículos. O desafio de cada oportunidade. Vire para o seu irmão e diga: o desafio de cada oportunidade. Às vezes nós não aproveitamos a oportunidade. A pessoa está perdida do nosso lado, mas nós não aproveitamos. Olha o que Jesus vai dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo, em outras palavras: vocês estão esperando 4 meses para colher trigo? Vocês estão esperando 4 meses para colher? Não, a hora de colher é agora. É isso que Jesus estava dizendo. É hora de colher almas. Jesus estava... Não, você não entendeu. Eu vou voltar para ver se você consegue entender. Jesus está dizendo: vocês estão esperando 4 meses para a colheita de trigo. Mas Jesus está dizendo: eu estou dizendo a vós que a hora de colher almas é agora. A oportunidade é agora. Não entendi, missionário. Vamos lá para o texto. O texto vai dizer que Jesus vai dizer aos discípulos: levante os olhos. E quando eles levantam os olhos, eles veem os samaritanos subindo e correndo ao encontro de Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras, aos discípulos: nunca perca a oportunidade de falar do meu amor. Nunca perca a oportunidade de falar da minha salvação. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Abrace as chances quando você tiver. Às vezes a chance vem, em vez de você abraçar, você fica com medo, fica com vergonha, fica tímido para falar de Jesus, tímido de alguém que te amou antes de qualquer um, de alguém que te escolheu antes de você se formar no ventre. Então, não perca a oportunidade. Evangelizar é uma oportunidade que ela não pode ser perdida. Você pode perder dinheiro, não é o que nós queremos, sim ou não? Sim. Você está com medo de falar? Não é o que nós queremos. Nós podemos perder um familiar, um ente querido, mas evangelizar é uma oportunidade que nós não devemos perder. Nunca, grave isso no seu sábio, que evangelizar, o evangelho, uma palavra que você libera de Jesus,
Tudo que você lançar sobre o Evangelho nunca vai se perder. Você está plantando. Alguém, talvez, é como nós lemos no começo do texto, talvez você não vai colher, mas alguém vai colher o que você está plantando. Alguém teve que plantar primeiro na sua vida, para depois alguém vir e colher. Missões é isso, é evangelizar, é fazer missões, é atrair as pessoas através do nosso testemunho. É como eu disse, nós falamos de tudo, tudo. Nós encontramos alguém que não é cristão, que professa outra fé, outra religião, nós falamos de tudo, que está com dor, que está com enfermidade, que não está trabalhando, que o serviço não está dando certo, que a família está assim, está assado, que está passando por isso, por aquilo, mas nós muitas vezes não conseguimos falar de Jesus. Às vezes, as pessoas nunca vão te pedir para que você fale de Jesus. É muito raro, mas se você colocar um pouquinho, se você ir plantando, se você conseguir atrair a atenção dela com uma oportunidade, ela pode se render aos pés de Jesus. Mas uma oportunidade. Então, a partir de hoje, não perca as oportunidades. Você tem uma oportunidade, fale do amor de Jesus. Nós seríamos como os discípulos, conhecendo Jesus, conhecendo o amor de Deus sobre nós, e nós não conseguimos distribuir, e nós não conseguimos divulgar, e nós não conseguimos falar do nosso testemunho que Jesus nos alcançou. Mas vamos lá. Outro princípio que Jesus vai ensinar, Jesus vai dar uma aula aos discípulos. Vire para o seu irmão e diga: um investimento para a eternidade. Missões é um investimento para a eternidade. Fica achando que missões você está investindo. Ah, missionário, eu fui na casa de fulano, fui na casa de Bertano. A gente fala de Jesus, mas ele não é alcançado. Estou cansado de ir lá. Continua indo. Só porque você foi 2, 3 vezes, só porque você falou de Jesus 2, 3 vezes, já quer parar? Foi assim com você? A pessoa falou 2 vezes, você levantou a mão, aceitou Jesus, no outro dia você estava na igreja? Não foi. Então, missões é um investimento para a eternidade. Você é um investimento para a eternidade. Você é do céu, você é cidadão do céu. Então, você sendo salvo, você vai para onde? Para a eternidade. Mas vamos lá. João capítulo 4, versículo 36 vai dizer: o que ceifa recebe galardão, e ajunta frutos para a vida eterna. O que semeia e o que ceifa, ambos se alegram. Então, a salvação, missões, evangelismo é um investimento que Jesus ele investiu para que nós chegássemos na eternidade. Tem muitas coisas que não vai chegar na eternidade, sim ou não? Sim. O carro enferruja, a casa ela vai envelhecer, a roupa por algum motivo ela vai rasgar, o sapato com o tempo ele vai se acabar, o diploma só é útil na área que nós fazemos, sim ou não? Sim. Só que uma alma ela vai nos acompanhar para a eternidade. Nós não vamos levar diploma para o céu. Missionário, está falando para mim não fazer? Não, pode fazer. Nós devemos fazer. Enquanto nós estamos na terra, nós devemos fazer. Missionário não deve ter um carro? Deve, melhor. Uma casa? Sim, melhor. Mas o que eu estou querendo dizer? Que as almas é que vão nos acompanhar para a eternidade. É um investimento para a eternidade. Essa roupa aqui, ó, ela vai ficar aqui.
o carro, a casa, nós estamos conquistando porque nós somos temporariamente cidadãos da terra, então nós temos que desfrutar daquilo que o Pai deixou. Só que uma alma vai nos acompanhar para a eternidade. Só que o maior investimento que nós devemos ter não é em coisas terrenas. O maior investimento e aquilo que nós devemos investir é em vidas, em almas. Porque se nós investimos em vida, se nós investimos em alma, nós estamos contribuindo, nós vamos ganhar galardão lá no céu. É o que o texto está dizendo. E que vai ajudar frutos para a vida eterna. Missões. É isso. Só a eternidade revelará a grandeza. Só a eternidade. Eu não consigo revelar para você a grandeza de uma alma para Deus. Eu não consigo. Você não consegue. Mas só a eternidade vai revelar a grandeza do resultado do investimento. Está cansado de investir em almas? Continue. Quer parar? Não pare. Continue investindo em almas. Missões. Evangelismo é o resultado do seu investimento. Se uma igreja não investe em missões, se uma igreja não investe em evangelismo, não tem resultado. São as mesmas pessoas. Aí vai passando, a geração vai ficando mais experiente. Por quê? Missões está desativado, evangelismo está desativado. E para fazer missões, nós não precisamos de carro. Para fazer missões, nós não precisamos de dinheiro, alabarasúria, que dependa da igreja, não. Para fazer missões, nós devemos confiar e depender de Deus. Não é missões, não é dependendo da força do meu braço. Missões não é dependendo do seu dinheiro. Missões não é dependendo do dinheiro da igreja. Missões é dependendo totalmente de Deus. Deus Ele é o provedor. Aleluia. Quantas famílias que estão no campo missionário têm recurso? Não tem. Tem dinheiro? Não tem. Mas se Deus, Ele nos confiou e Ele nos colocou à frente para fazer missões, Ele é aquele que se garante de pagar a conta. Não creia em missionário. Você só vai crer na hora que você passar por uma experiência. Talvez a gente falando, você não consegue entender, mas você dentro do campo, vendo uma família que não tem o que comer, o pai e a mãe, os filhos se reúnem, entra dentro do lar, clama a Deus, Deus incomoda alguém que eles nem conhecem, traz dentro do lar. Isso é missões, isso é depender de Deus. Tem muitas pessoas que falam: eu não vou fazer missões porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer missões porque eu não tenho recursos, eu não vou fazer missões porque eu não tenho várias coisas. Volta o som para mim, fazendo favor. Então, se nós não conseguimos fazer isso, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé para acreditarmos que o Deus que nos levantou, Ele é fiel para nos capacitar, nós não estamos aptos para fazer missões. Quantos missionários, quantas igrejas magníficas, grandiosas, que nós vemos na atualidade. Elas começaram grandes? Não. Elas começaram atraindo multidão? Também não. Mas eles investiram em missões. Você é um privilegiado, porque se Jesus ele voltar hoje, se o Pai, se o Abba, ele entender que ele vai voltar hoje,
Você é um privilegiado, por quê? Você está sendo ensinado. Você nunca vai poder reclamar. Você nunca vai poder dizer, ninguém me falou de missões. Quando nós chegarmos diante do Pai, o que nós temos para prestar ao Pai? O que nós vamos dizer a Deus? Senhor, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, o que nós vamos dar a Deus? Nada. Por quê? Aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, nós não estamos fazendo. Como eu disse, missões. Deus, Ele é o provedor.